pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula de programação em C. E para darmos início à nossa caminhada, eu gostaria de apresentar a nossa equipe, que ela é composta de instrutores e monitores. Os instrutores são eu, que sou o Matheus, a Marcele, o Felipe e o João. E os monitores são o Lucas, o Pedro, o Leonardo e o Natan. É importante dizer que nosso objetivo com esse curso é apresentar a programação para vocês e mostrar como essa área da tecnologia ela pode ser tão interessante e prazerosa. Agora eu vou falar um pouco da grade do curso. Nós teremos 10 aulas e cada uma delas irá abordar um assunto diferente. Na primeira aula, nós iremos apresentar o curso e uma pequena introdução sobre o nosso ambiente de desenvolvimento. Na segunda aula, trataremos sobre composição do código-fonte. Na terceira, sobre operadores. Na quarta, sobre operadores if e seleção switch. Na aula 5, sobre laços de repetição. Na aula 6, sobre fluxogramas. Na aula 7, estruturas. E na aula 8, sobre arrays e cadeia de caracteres. Na aula 9, nós falaremos um pouco sobre funções. E na aula 10, iremos desenvolver um projeto usando todos os conceitos que foram apresentados até agora. Espero que aprendam e se divirtam bastante nessa caminhada. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Matheus Patrício e eu serei o instrutor de vocês durante o nosso curso de introdução à programação através da linguagem C por meio de jogos digitais. Eu espero que todos estejam muito bem e que possamos fazer um bom curso e que eu consiga passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Espero que vocês gostem e aprendam e que a gente consiga concluir no nosso curso com sucesso e o máximo de aproveitamento. Provavelmente, o termo programação é um termo novo para vocês. A programação nada mais é do que uma ferramenta. Ok, e o que essa ferramenta ela pode fazer? Bom, nós temos na tela o jogo da cobrinha. Eu acredito que alguns de vocês já tenham tido contato com esse jogo, embora ele seja muito antigo. Vale ressaltar que ele só existe por causa da programação. Agora, olha que bacana. Se não fosse a programação, a gente não poderia ter o jogo da cobrinha. Na verdade, nenhum outro jogo. Desde os mais famosos e mais novos até os mais antigos, todos eles dependeram da programação para existir. Então a programação ela é a base da tecnologia. Ela é a base dos jogos. O jogo da cobrinha, por exemplo, ele pode ser feito com a linguagem C. Linguagem essa que vocês vão aprender no nosso curso. Então, olha que bacana. No final desse curso, você vai ser capaz de criar um jogo. Imagina que legal poder mostrar isso para um amigo, ou então para sua família, ou então para os seus professores. Esse é só um exemplo do que a programação ela pode nos oferecer. Ela vai estar presente ao decorrer das nossas vidas através de diversas coisas como jogos, computadores, celulares, videogames, entre outros sistemas digitais. A programação ela está mais presente no seu dia a dia do que você pode pensar. E no final desse curso, vocês vão entender que a programação ela não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar e facilitar nosso dia a dia. Embora demande esforço e dedicação para aprender, com paciência nós vamos chegar lá e juntos vamos subir degrau por degrau do conhecimento em relação à programação. Olá, turma. Meu nome é Marcele, eu sou uma das instrutoras aqui do curso que vocês vão ter de C. E, primeiramente, eu queria trazer esse assunto para vocês, que é de ambiente de desenvolvimento. O que é isso? A gente vai escrever um código, a gente vai aprender passo a passo como que a gente vai desenvolver o nosso código, que é o nosso programa, né? Mas, para que esse programa rode, a gente precisa colocar ele em algum lugar. E esse lugar ele é chamado de ambiente de desenvolvimento. Existem vários ambientes de desenvolvimento. Cada ambiente ele tem determinadas linguagens que ele suporta. Então, para linguagens diferentes, talvez vocês precisem de outras plataformas, outros ambientes. E o nosso que a gente vai usar é o CodeBlocks. Mas, então, a gente vai usar esse ambiente para escrever o código, para editar, para compilar. E o que é compilar, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, primeiramente, então, saibam que a gente vai usar o CodeBlocks no nosso curso, que é um dos ambientes muito usados para a linguagem C, e é o que nós escolhemos aqui. Então, esse ambiente, ele também tem um compilador. E o que é o compilador?
Vamos falar sobre isso. O compilador, ele pega o nosso código que a gente vai escrever. Aqui tá em linguagem C, por exemplo, vocês vão saber como que é. E aí o compilador, ele transforma em zeros e aquilo que a gente escreveu. Por quê? Porque o computador, ele só entende 0 e 1. É como se ele só entendesse ligado e desligado. Essa é a linguagem que o computador fala. Então, tudo que a gente fizer precisa ser traduzido para essa linguagem. Só que a linguagem de programação, ela nos permite justamente que a gente não precise ficar passando para 0 e 1. Ela traduz automaticamente. É isso que um compilador faz e por isso que ele é tão importante. Então, o CodeBlocks, que é a plataforma que a gente vai usar, já tem esse compilador dentro dele. E agora a gente vai ensinar vocês a baixar e ter esse ambiente no seu computador. Então, gente, vamos abrir o Google e lá no Google vocês vão pesquisar assim, CodeBlocks. Dessa forma. E aí vocês podem vir nesse segundo link aqui que está escrito Downloads. E você vai vir nessa parte aqui, ó, Download the Binary Release. Aí aqui embaixo vão aparecer 4 opções na hora que você descer aqui. Vai aparecer Windows, Linux e Mac. Isso aqui é de acordo com o seu computador, qual que é o sistema operacional. Então, se ele for Mac, você vai vir nesse último, Linux esse segundo, e o Windows, que no caso é o meu, é esse aqui. E aí você vai clicar nele. E aí aqui aparecem várias opções. Você vai vir nessa quarta linha, que está escrito CodeBlocks 20.03 MinGW Setup. E aí você vai vir aqui. E ele vai começar a baixar aqui embaixo, como vocês podem ver. Aí aqui ele vai demorar 1 minuto, né, que tá bem rápido aqui. E aí agora, assim que ele terminar de baixar o executável, o João vai mostrar para vocês como que vocês terminam de configurar ele e começam a usar. Bom, agora que o download já foi feito, vamos clicar sobre ele e esperar ele abrir. Bom, quando ele abrir, vai aparecer na sua tela, se você permite que ele faça alterações no seu computador, vocês podem clicar em sim, que é totalmente seguro, e essa tela se abrirá. É a tela de boas-vindas do CodeBlocks, é o passo a passo para a sua instalação. Vamos clicar em Next. Aqui temos os termos de uso, né? Podemos clicar em I agree. Aqui todas essas opções devem ficar marcadas para que tudo ocorra direitinho. Confiram se está tudo marcado e cliquem em Next. Aqui é o diretório onde será baixado o programa. Vocês vão clicar em Install e agora é só aguardar a instalação. Bom, continuando, quando a instalação for finalizada, aparecerá a seguinte pergunta: Do you want to run CodeBlocks now? Ele está perguntando se eu quero rodar o aplicativo CodeBlocks naquele momento. Então eu vou clicar aqui em sim. E aí vamos aguardar, o CodeBlocks será aberto. Veja que ele já foi diretamente para a área de trabalho, né? Depois de feita a instalação. Bom, então vamos esperar o CodeBlocks abrir para dar início às configurações iniciais em que devemos colocar nesse aplicativo para que ele possa rodar de acordo com o nosso intuito, que é programar sobre a linguagem C. Bom, então aqui, continuando, apareceu esse balãozinho, Did you know? Vocês podem simplesmente ignorá-lo, podem clicar em Close ou no xizinho para fechá-lo. Vou clicar em Close. Vai aparecer esta seguinte mensagem, você pode simplesmente clicar em OK. Então aqui está a tela inicial do nosso aplicativo CodeBlocks. A primeira coisa que devemos fazer é vir aqui em Settings, aqui em cima, e em Compiler, compilador. Nós temos que configurá-lo para que ele possa compilar os programas que a gente for criar. Bom, aqui em cima já está selecionado GNU GCC Compiler, é este mesmo que tem que ser selecionado, pode deixar como está. E vamos vir aqui em Toolchain Executables. Aqui vai
ele pede o diretório, né, desse compilador. Vocês podem dar um clique em Auto Detect se já não estiver com esse tipo de diretório. Então, clicando aqui em Auto Detect, aparece essa mensagem. Pode clicar em OK. Ele já foi, porque não era aquele diretório o correto. Então, clicando em Auto Detect, em OK, ele seleciona o diretório correto. E agora nós podemos clicar em OK. E estamos prontos para fazer os nossos programas. Basicamente é isso. O Felipe vai falar mais à frente um pouco mais sobre os códigos e como configurá-los. Então, por enquanto, é isto. Olá, alunos! Novamente eu desejo que vocês sejam bem-vindos. O meu nome é Felipe Lacerda e eu serei o instrutor aqui de vocês também, aqui durante esse curso. Como a Marcele bem falou para vocês aí anteriormente, ela explicou aí para vocês sobre o Code Blocks, a importância dele para que nós possamos utilizar uma linguagem que seja compreensível para nós, para que o compilador traduza essa linguagem para o computador e o computador assim execute uma tarefa que nós desejarmos. Aqui, quando vocês abrem o Code Blocks, vocês podem ver que ele tem três regiões aqui, três áreas aqui. Essa primeira área aqui, que eu estou passando no meu cursor, ela é chamada, serve para nós escrevermos o nosso programa aqui. É aqui que nós vamos codificar. É aqui que nós vamos escrever o nosso código. Essa área aqui de baixo é a área de mensagens, que posteriormente nós vamos ver para que ela serve. Essa área aqui do lado, ela é chamada de workspace, ou, ou área de trabalho. E é útil quando a gente está desenvolvendo programas maiores, compostos de mais arquivos. A princípio, nós não vamos utilizar essa área de trabalho aqui, esse workspace aqui, então nós podemos fechá-la. Caso a sua área para mensagens aqui embaixo não esteja aparecendo, caso ela esteja dessa maneira aqui, caso ela esteja assim, caso ela não esteja aparecendo, você pode vir aqui em View e Logs aqui, para habilitá-la, para que ela apareça aqui para vocês. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para começarmos a escrever o nosso primeiro programa na linguagem C, a gente tem que primeiro criar um arquivo para que o nosso programa, para que o nosso código fique salvo nele. Então nós vamos vir aqui em cima, aqui no canto superior esquerdo, nós vamos aqui apertar aqui em File. Em File nós vamos aqui em New. Depois em New nós vamos vir aqui em Empty File. Arquivo vazio. Agora, antes de nós salvarmos e começarmos a programar, eu vou ensinar vocês a como criar uma pasta ou um diretório, porque pasta é sinônimo de diretório. Enfim, eu vou ensinar você a criar uma pasta para que o nosso arquivo seja salvo, porque esse arquivo ele precisa ficar salvo numa pasta no nosso computador. E saliento de novo que pasta e diretório são a mesma coisa. Pasta é sinônimo de diretório. Pasta e diretório são a mesma coisa. Então, nós vamos vir aqui na nossa barra de tarefa. Nós vamos vir aqui embaixo em iniciar aqui. Nós vamos digitar aqui em cima, explorador de arquivos. Vocês vão dar Enter. Aqui, vocês aqui do lado esquerdo vão procurar área de trabalho. Aí vocês vão vir aqui, onde estiver vazio aqui com o seu cursor aqui, com o mouse de vocês. Vocês vão apertar com o botão direito do mouse e vão apertar aqui em novo, nova pasta. E vocês vão nomear essa pasta. Vocês vão dar um nome para essa pasta. Eu vou chamar de aula 01, que é o nome da nossa aula. Então, pronto, a nossa aula está criada. Nossa aula aqui foi criada. Então, vamos voltando aqui para o Code Blocks, para a gente começar a programar. Nós temos que salvar o nosso arquivo na pasta aula 01 que nós criamos. Para isso, vocês vão apertar no teclado de vocês as teclas Ctrl S, Ctrl mais S. Vocês vão apertar esses dois botões, essas duas teclas juntas. Aí, quando vocês apertarem, vai abrir isso aqui. Vocês vão vir em área de trabalho. Vão vir aqui na pasta aula 01 que vocês criaram. E aqui embaixo, em nome, nós vamos nomear, nós vamos dar um nome para o nosso arquivo, para o nosso programa. O arquivo que vai conter o nosso programa. Vamos chamar de... Deixa eu
pensar. Programa 01. E que é importante, sempre quando vocês escolherem o nome do programa de vocês, quando vocês fazerem, vocês colocarem ponto .c. Porque ponto .c significa extensão. É uma forma de dizer que nós vamos escrever na linguagem C. É para isso que esse ponto .c aqui serve. Então aqui nós vamos vir aqui em salvar. Pronto, o nosso programa foi salvo aqui. Então nós podemos começar a programar agora. Nós podemos começar. A primeira coisa que nós temos que colocar no nosso programa, que é importante em todos os programas, são as bibliotecas. As bibliotecas, na linguagem de programação, elas são como se fossem as bibliotecas da vida real. Por quê? Porque nas bibliotecas da vida real, nós vamos nelas em busca de conhecimentos e informações que já foram estabelecidos. Conhecimentos que já foram pré-estabelecidos. Conhecimentos que já estão escritos. Conhecimentos em livros, em dicionários, etc. E as bibliotecas das linguagens de programação são semelhantes por quê? São semelhantes às bibliotecas da vida real por quê? Porque elas contêm, por exemplo, funções que já foram escritas. Funções são pedaços de código que servem para executar alguma coisa, alguma tarefa, alguma atividade. Só que essa função, as instruções dessa função, já estão contidas na biblioteca. Por isso que nós utilizamos a biblioteca, para que nós não precisemos, para que a gente não tenha que recriar a função do zero. Então aqui, ó, aqui já está com zoom no código para vocês conseguirem enxergar aqui. Mas caso vocês achem que está pequeno, vocês podem apertar os botões Ctrl e a tecla mais, o botão Ctrl e o botão mais, caso vocês achem que esteja pequeno. Então, para adicionar a biblioteca aqui, nós digitamos hashtag include, que nós vamos digitar stdio.h stdio.h. E esse stdio.h tem que estar entre esses caracteres aqui. Aqui, esses caracteres aqui que eu estou selecionando aqui para vocês, que vocês vão encontrar no teclado de vocês, de maior e menor. Pronto, adicionamos a nossa biblioteca aqui no nosso programa. Agora, para que a gente crie o nosso programa, nós temos que utilizar a função que é praticamente a espinha dorsal da linguagem C, que é a função chamada main. É dentro dessa função que nós vamos escrever todo o nosso código. O nosso código, tudo que o programa vai realizar, todas as ações dele, vão ter que estar dentro da main. Aqui eu vou digitar int. Nesse primeiro momento vocês não precisam se preocupar com isso, porque nós vamos ver futuramente, quando a gente entrar no conteúdo de funções, o que é esse int aqui? Main, que é a função principal. Aí eu coloco parênteses, e aqui eu coloco chaves. Tudo que nós vamos colocar dentro da main tem que ficar dentro dessas chaves aqui. Então temos sempre que lembrar de abrir e fechar as chaves. Por exemplo, se nós apagarmos aqui, posteriormente nós temos que colocar de volta. Nós temos que deixar as chaves fechadas assim. Tem que ficar azul, né, aqui nesse caso. E tudo que fica dentro da main aqui, dentro das chaves, é chamado de bloco. Todo o código que nós colocarmos, todas as instruções, porque um código, no caso, é uma instrução que nós estamos dando para o computador. Todas as instruções vão ficar aqui dentro da main. Nesse primeiro momento, a função que eu vou ensinar para vocês, vocês não precisam se preocupar com função nesse primeiro momento. Só entendam que função é como se fosse uma fábrica. Você dá uma coisa para ela, você dá algo para ela e ela te retorna algo. Só precisa entender isso. Mas futuramente nós vamos abordar isso com mais profundidade. Aqui nós vamos ver a função printf. Vou digitar aqui. Printf, que é uma função que ela vai imprimir algo na tela para a gente. Vai mostrar algo para o usuário. Vai mostrar algo que nós escrevemos para o usuário. Vocês viram aqui que eu coloquei aqui parênteses aqui. E aqui nós temos que colocar aspas duplas, nós temos que colocar o que a gente quer que seja impresso dentro das aspas duplas. E aqui eu posso imprimir, por exemplo, o meu nome,
Felipe Lacerda. Lembrando que, dentro das regras da linguagem C, como a Marcele bem falou, a linguagem C é como se fosse uma linguagem humana, como se fosse o português e o inglês. E, portanto, ela tem regras da linguagem. Então, aqui depois do printf, uma das regras, nós temos que colocar aqui o ponto e vírgula, senão vai dar erro. Eu vou colocar aqui para vocês, sem o ponto e vírgula, para vocês verem que vai dar erro. Aí, para rodar, nós vamos apertar aqui em Build and Run, para que gere o nosso código aqui, o executável, para que compile e gere o executável, o computador leia o nosso código aqui. Vou apertar aqui. Vocês viram aqui embaixo que aqui na caixa de mensagens apareceu erro. Estava esperando um ponto e vírgula depois das chaves. E vocês podem ver aqui, ó, que aqui também apareceu esse retângulo vermelho. Isso está indicando que tem algum erro aqui. O erro aqui, alunos, no caso, é que está faltando um ponto e vírgula, que é um erro de sintaxe aqui. Então, nós temos que colocar aqui o ponto e vírgula, alunos. Eu coloquei aqui agora para vocês e vou rodar de novo. Olha aqui para vocês verem, alunos. Rodou adequadamente. Foi impresso na tela aqui, ou seja, apareceu na tela aqui o meu nome, Felipe Lacerda. Ele foi impresso corretamente aqui para nós. E outra coisa que é importante, alunos, é que nós podemos imprimir apenas uma letra, uma frase, um nome, e que nesse primeiro momento nós não vamos conseguir imprimir caracteres como a C cedilha, como o tio, nós não vamos conseguir imprimir, e a acentuação, como acento agudo e acento circunflexo, nós também não vamos conseguir imprimir. Posteriormente, nós vamos mostrar isso para vocês. Eu vou colocar uma palavra aqui para vocês que possui C cedilha e tio, para vocês verem o que acontece se nós tentarmos imprimir isso na tela no primeiro momento. Vou colocar aqui maçã, MA, C cedilha aqui, com tio aqui. Também, alunos, tudo que a gente quer que a função printf imprima na tela, tem que estar aqui, como eu falei, entre aspas duplas. Se eu tirar as aspas duplas aqui e tentar imprimir assim, não dá certo. Tem que estar entre aspas duplas. A palavra vai ficar assim, azul, azul escuro aqui, alunos. Vamos aqui, então vamos tentar imprimir a palavra maçã aqui na tela, alunos. Vamos imprimir a palavra do jeito correto. Olha só o que aconteceu, alunos. Ficou MA, MA, esses dois caracteres estranhos aqui, alunos. Nesse primeiro momento, nós não veremos como a gente vai fazer para utilizar acento e tio. E também outros caracteres como C cedilha. Então, por exemplo, a palavra maçã aqui, ela teria que ficar M-A-C-A. Que eu vou dar um build and run de novo. Aqui, M-A-C-A. Por quê? Nós não podemos, novamente retomando com você, nós não podemos utilizar o tio, o sem cedilha e o acento agudo e acento circunflexo nesse primeiro momento aqui com vocês. Outra coisa que nós precisamos saber, alunos, uma coisa que é importante a gente saber dentro da função printf é como pular linhas. Por exemplo, alunos, eu posso escrever, por exemplo, o meu nome Felipe na primeira linha e Lacerda na segunda linha. Então, vou mostrar aqui para vocês. Além disso, eu vou pular uma linha antes de escrever Felipe. Eu vou pular uma linha antes de Felipe. Então, vai ter uma linha vazia, depois Felipe, depois vai pular outra linha, Lacerda, e depois vai pular outra linha. Vou dar um barra N aqui. Barra N aqui é o comando que a gente utiliza dentro da função printf para pular linhas. Então, coloca aí barra N, Felipe, barra N, Lacerda, barra N. E outra coisa, alunos, é importante, antes da gente gerar o nosso código, a gente também identar o nosso código. Identar é fazer com que o código fique com uma leitura, que a gente consiga ler o nosso código de maneira mais fácil. Então, a gente vem aqui em Puglins, Source Code Formatter. Pronto, alunos, o nosso código está identado. Isso aqui parece que, nesse primeiro momento, que não está mais fácil de ler, mas está, alunos. Então, vamos aqui gerar o nosso código aqui, vamos dar um build and run aqui, vamos executar aqui. Olha só, alunos, pulou uma linha, depois aqui está vazio, depois Felipe foi impresso na linha de baixo, na outra linha foi impresso Lacerda, e depois pulou uma linha, deixou uma linha vazia, alunos.
Então, esse é o comando /N, é o comando de pular linhas, alunos. E isso era o que eu tinha para falar para vocês, alunos. Muito obrigado e até a próxima aula. Então, turma, agora nós vamos revisar tudo aquilo que a gente viu durante a aula, né? Para isso, então, vamos fazer algumas perguntas. A primeira delas é o que é a programação. Então, a gente viu que a programação é uma ferramenta mesmo que a gente usa para poder criar sites, jogos, sistemas, tudo aquilo mesmo que a gente quer fazer computacional, né? A gente vai precisar da programação para isso. E qual é o ambiente de desenvolvimento? Então, como a gente disse, né, existem vários ambientes, mas os que nós vamos usar nesse curso, né, é o Code Blocks, que já vem com o compilador. O que é um compilador? Então, a gente também viu esse conceito, né, que fala que o computador ele entende a linguagem de 0 e 1, e o compilador é como se fosse um transformador, né, que pega o nosso código e transforma nessa linguagem, né, de computador. Então, vai tornar o nosso código entendível ao computador. O que nós podemos fazer com a programação? Então, nós podemos fazer de tudo, né, gente? Desde uma soma matemática, somar 2 mais 2, até um jogo. A gente pode fazer o jogo da cobrinha, né, como foi dito, um jogo mais complicado. Então, são possibilidades inúmeras. A gente pode fazer sistema para escolas, para aeroportos, para todo tipo de coisa. Automatizar várias coisas, né? Como definir o diretório? Então, essa parte é bom a gente ficar com esse conhecimento bem fixo na mente. Então, se vocês precisam ver passo a passo, eu recomendo vocês voltarem nesse vídeo para terem em mente como que a gente pode fazer isso. E como criar um arquivo .c. Esse também é um assunto que vocês precisam ter em mente, porque a gente vai fazer isso o tempo inteiro. Então, se você não está conseguindo lembrar como fazer, eu recomendo que você volte no vídeo. E depois que você já tiver baixado o Code Blocks, acompanhe então passo a passo para você ver como que será feito. E aí você vai guardar melhor assim. Qual comando a gente utiliza para imprimir uma mensagem? Vocês lembram? Então, o comando que a gente utiliza se a gente quiser imprimir uma mensagem, por exemplo, imprimir Olá Mundo, imprimir o seu nome, né? A gente vai utilizar o comando printf. Então, são essas as perguntas. Se você ficou com dúvida em alguma delas, vocês podem voltar nesse assunto. Eu acho que é muito válido vocês terem todos esses conceitos em mente. E a aula de hoje foi isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.